Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Bomba urgente, acabou de ser revelado. Memphis Depay receberá 120 milhões de reais no Corinthians. Craque Neto foi a loucura. E Pedro Raul pode voltar ao Corinthians após grande temporada no Ceará. Você aprova a chegada do atacante Pedro Raul no Corinthians? Sim ou não? Já deixa aqui nos comentários. E olha só, fique comigo até o final para você não perder nenhuma informação importante. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, bora lá. Aí 13 anos, irmão. Vou deixar de falar aquilo que é verdade aqui, rapaz. Vocês estão de brincadeira. Você pega os números do Memphis, por exemplo, coloca aqui, Cascão. É justo um cara ganhar 4 milhões por mês, o Corinthians pagar 9 mil reais pra ele, de uma cobertura, o cara perdeu o passaporte, roubou o passaporte, não veio treinar, não chegou. Cara, o cara tem 5 gols no campeonato. Sabe com quem que ele fez gol? Vê se ele só tem um gol que ele fez, que foi na Copa do Brasil, que foi importantíssimo, que foi contra o Palmeiras. 1-0. 1-0. Vamos lá, que gol que ele fez? Lituânia, que o senhor estava falando ontem no Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Malta, Lituânia, Finlândia. Nem contra a Polônia ele fez gol. Agora, ele não é bom de bola? É óbvio que ele é bom de bola. Tá falando com o Schneider, agora eu, o Schneider e o Cascão na redação. Pô, a bola veio pra ele sabe onde tocar, meu irmão. Ele quase fez o gol, que a bola bateu na trave. Ele é craque de bola. Ele é muito craque, mas ele tá usando o Corinthians pra Copa do Mundo. Agora, quem quiser achar que não, que ache que não. Mas não precisa puxar o saco. Por que eu vou puxar o saco do Neymar? Aonde tá jogando o Cristiano Ronaldo? Aonde tá jogando o Messi? O que eles fizeram? Tem os números do Neymar aí? Ah, números do Neymar, é óbvio que é importante, até porque quando ele ganha ou quando ele faz gols, o que os puxa-saco fala? Olha aqui, ó, quantos gols ele fez, olha quantos títulos ele fez. Mas por que quem é contrário a esse tipo de estatística, que eu não posso dar dos números negativos dele? Não é muito louco isso? É. Pô, ele tem uma cambada de puxa-saco. No meu entendimento, aqueles que acham que não, que assistem o programa que quiser, pô. E tá tudo certo, irmão. Então vamos lá, contrato de Memphis pode receber até 120 milhões. Um time que não tem dinheiro para pagar o Ranieri, um time que não tem dinheiro para pagar o Garro. Qual é o valor do Garro? Vocês sabem ou não? 25 milhões, não é, Cascão? Se eu não estiver errado. Acho que é isso mesmo. E é bem capaz de que eu não esteja errado. 25 milhões. Tá certo eu gastar 120 milhões com ele e eu não pagar o Garro? Pra mim, o Garro é 1 milhão de vezes mais importante que ele. Dentro do campo, fora e pra ganhar dinheiro no futuro. E o Ranieri é outro caso. Não é verdade? Você pensa assim ou não? Você ter o jogador com a categoria, com a idade do Garro, é um jogador que você pode depois vender ainda e trazer 29 milhões o Garro. O Memphis é só desempenho esportivo. Desempenho técnico. Qual foi o desempenho técnico dele? Ganhou o Paulista e não deixou o time cair. Mas pera um pouquinho. Aí você pega o Ranieri, que o Grupo City quer 2 milhões de dólares. Ou de euros, eu não sei. Vamos botar 2 milhões de dólares, daria hoje 12 milhões. Botar 6, vai, para arredondar a conta. Cara, vamos lá. São 29, 39, 41 milhões desses dois jogadores. Aí o Hugo, goleiro que foi convocado para a seleção, e para mim, eu não sei pro Veloso, os 2 melhores goleiros do futebol brasileiro chamam-se Hugo e Carlos Miguel. Aí você pega, aí vamos lá então, aí você tem o Hugo, sabe quanto foi? 1 milhão de euros. Quanto que dá 1 milhão de euros? Botar 7. São 41, com 7, 48 milhões. O Corinthians vai gastar com esse cara aqui 120 milhões. E quando ele for embora, vocês vão ver a trolha que vai vir pro Corinthians. Vocês vão ver, 13º, férias, 23 milhões que não pagaram ele até agora. Aí vem o craque, Libertadores, nenhum gol. Aí vem o craque, Memphis Depay, Sul-Americana, 1 gol. Aí vem o total, 9 gols, 10 assistências. Nisso aqui, para vocês aí que são assalariados e são da comunidade, ele ganhou 1,5 milhão. Não recebeu. Mas vai receber. Mas vai receber. É outra história. Só foi pra conta. Só tá com o G4 agora para falar do Corinthians. Transferban ativo, o planejamento tá complicado e agora surgiu aí a dívida atualizada com o Memphis, 23 milhas. Em relação ao Transferban,
tá lá parado desde então. O Corinthians tem que pagar... Essa do Félix 2 é 34, mais ou menos 34 milhões, 35. Só que o problema é que tem outros para estourar. Então, esse tá em stand-by, mas a janela vai abrir aí. E aí é aquela coisa, o que o Corinthians fez foi, ele não contratou ninguém, mas também não perdeu ninguém. Por isso que ele segue lutando aí, tem chance na semifinal, tá melhorando de novo com a volta dos 3 da frente. Então, o Corinthians falou, é o seguinte, eu não tenho grana para contratar, eu tô com o transfer ban. Eu vou tentar manter todo mundo, teve a proposta do Yuri e não aceitou. O que a minha dúvida é, a hora que abrir essa janela, o brasileiro já começando em janeiro e tudo mais, eu acho que vai ser o mesmo time, o mesmo elenco, fica todo mundo e recomeça o ano pelo 3º ano seguido. Você vai falar assim, isso é ruim, mas ao mesmo tempo é o único time da Série A que está com os mesmos jogadores do ano passado. O Corinthians tem do goleiro ao ponto esquerda, como diria o outro, os mesmos jogadores da arrancada de 9 jogos, por exemplo, de 9 vitórias. Isso também é bom, isso também é entrosamento, isso também mantém o time, mantém o elenco. É raro de acontecer, inclusive no Corinthians até. Então é a maneira que o Corinthians está encontrando. Eu não contrato ninguém, eu não tenho o que fazer, mas eu também não vou perder ninguém. Trocou comissão técnica, o elenco... E o elenco ficou, então é a maneira que ele vai encontrar. E aí, claro, tem Romero acabando o contrato, tem Angileri, tem um outro ali que eu acho que até que eles vão renovar, até para poder manter todo mundo. Por exemplo, tem jogador que está emprestado, o Pedro Raul. Daqui a pouco o Pedro Raul é o seguinte, cara, o Thales vai embora, porque a gente não vai ficar com ele, o Romero vai embora, pode vir aí, ajuda aí. Isso é nosso, vai voltar do empréstimo, já ajuda aí também, vai ficar o Pedro Raul. Não tem o que fazer, não tem como gastar dinheiro mais do que tem de dívida para estourar de transfer ban. Então me parece a única solução, não é nem a melhor, nem a mais ou menos, nem a pior. É a única solução, para ter ainda um time competitivo, é tentar manter quem está lá, mesmo sem trazer ninguém, entendeu? Tá pensando realmente na Copa do Brasil, esse aí, ano que vem a gente resolve, depois. Mas certo mesmo seria vender o Yuri Alberto, rescindir com o Memphis, fazer um acordo, vender mais 2 pelo menos, colocar aí 120, 150 milhões no caixa, né? Se livrar do transfer ban, mas para fazer isso precisa ter coragem, porque o time vai ficar mais fraco, você vai correr risco de rebaixamento, é muito difícil fazer isso, eu entendo. Sob esse aspecto, sob esse ponto de vista, eu entendo, mas o correto era isso, né? Para descoringar de vez, teria que pegar um dinheirão aí no Yuri Alberto. Qual outro que poderia ser vendido? Bidon tem Bidon, chance de ser vendido bem. Mais um talvez. Se você faz aí 200 milhões de reais para receber em 3 anos, pega uma parte, quita o transfer ban, se livra de jogador caro, tem dívida alta, né? Chega no mês e fala, entra aí entra na fila aí, vamos pagar você, vamos liberar você, ou pega uma grana, negocia ele, pega a parte que o Corinthians cabe para ele, dá para o Memphis. Enfim, o correto teria que fazer assim. Se você for muito frio e calculista, que é isso que você está pedindo. Se fosse frio e calculista, tem razão, mas é difícil fazer. Não vai fazer. É impossível fazer. Eu também acho difícil fazer. Teria que fazer. O Flamengo fez, né? Wagner Love, não dá mais para você, vai embora e tal. O Corinthians teria que fazer isso. Né? Só atualizando, então, de acordo com o UOL, na reunião do CORE, que é o Conselho de Orientação ali, foi passado que a dívida do Memphis está em 23 milhões, entre luvas, tem muita luva devendo para ele, porque chegou o momento de pagar as luvas e não pagou, né? E que fez um acordo tal. E aí, só o que me pegou, tem uma frase de acordo com o UOL, do diretor jurídico do Corinthians, o Pedro Soares, dizendo, o contrato é fora da realidade. Primeiro, o contrato foi assinado e você, como clube, agora tem que honrar. Aconteça o que acontecer, chover, faz sol, pois que você assinou, você tem que honrar. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu só contesto porque, para mim, fora da realidade, é fazer as coisas que o Corinthians faz. É gastar 40 milhões com o Rojas, que vai ter que gastar 40 com o jogador que está lá nos Estados Unidos. É pagar $500 mil pro Fagner jogar no Cruzeiro. Então, mas já foi, pagar metade do salário pro Pedro Raul jogar no Ceará. Já foi. Tem 2, 3, 4 lá jogador no banco que quase não tá entrando, gasta lá 3, 4 milhões por mês com esses caras. Tem um espanhol que tá aí curtindo a cidade de São Paulo, não vai mais para jogo, tá afastado, que custa algumas centenas de milhares de reais. Isso é fora do normal.
Isso é prejuízo. Isso é gasto. É esse tipo de dinheiro que é gasto. Não um cara que é seu vice-artilheiro do campeonato, vice-artilheiro do ano, o maior assistente do ano, que dá 30 participação para gol direta em 45 jogos como titular. A cada um jogo e meio, ele faz uma participação de gol. Isso pra mim não é caro. O cara é gastar 40 pau com o rosto pra ele estar lá nos Estados Unidos. Aí as pessoas não se incomodam com isso. Ou gastar quase $500 mil pra gastar com o Fagner, jogar no Cruzeiro, Pedro Raul no Ceará. Então, cara, acho que tem dirigentes do Corinthians que, sinceramente, Eu vou dar razão. Opa! Caio. Vou dar razão pro Versa. Que isso? Porque, assim, no holofote tá o Memphis. É isso, Mas as e esses outros caras aí? Ué, o Pedro Raul, você não tá preocupado? O palmeirense, que o Pedro Raul tá lá, tirando 500 milhas, 400, 500 milhas do Corinthians todo mês. O Fagner, mais 400, 500. O espanhol rodando por aí na cidade com mais 400 Claro, conto. isso tudo tá errado. Aí essas pessoas não têm problema. rodando? Não, mas essa tem um ponto, eu gostei Só disso. que o Memphis, O Memphis tá é o jogando, problema. é o O cara problema. joga, pelo Não é menos. isso, Os não é outros que é o drama. Eu tô falando sério, Não é você o não Memphis acha? que é o problema. O problema... Não, eu tô Cadê o conversando, Beck? tô Pelo amor dando de razão Deus. pra ele. Não, ele tem razão até entrar no Memphis. Aí ele se perde, chega até babar, coitado. Põe a Não, flanelinha aí. Eu tô com o número só. Não. Se ele não tivesse performando, eu não ia ser louco de falar Não. aqui pra ele ficar, pra ele Entendeu? renovar. Você falar que o Rames Rodrigues não servia pro São Paulo, claro, o cara não jogava nunca. O Memphis joga. Cara, Olha só, para você entender, né, surgiu muito essa semana, né, uma indagação do torcedor corintiano, vocês aqui no canal, se o Pedro Raul pode voltar ao Corinthians, já que é um jogador que tem, né, marcado gols, enfim, tem feito uma boa temporada pelo Ceará, correto? Aliás, Ceará que é adversário do Corinthians no próximo domingo. Primeiro é bom a gente entender que o Ceará não procurou o Corinthians para a renovação do empréstimo, não há nenhuma conversa ainda pela permanência, né, sobre a permanência do Pedro Raul no Ceará, tá? O que eu apurei dentro do Corinthians é que se o Ceará quiser renovar o empréstimo, nos mesmos moldes que ocorrem hoje, tá? O Corinthians vai reemprestar. Dentro do Corinthians, do CT Joaquim Grava, no Parque São Jorge, a ideia é, se o Ceará procurar, o Corinthians vai reemprestar. No CT Joaquim Grava, eu apurei uma situação que é a seguinte: o Pedro Raul não interessa hoje lá, o Corinthians se sente bem servido ali no setor ofensivo, com o Guinegão, Yuri, Memphis, né? O Corinthians entende que o Pedro Raul não é útil para o Corinthians, tá? E o que acontece? Né, o que acontece? O Corinthians, o Corinthians com o Pedro Raul vai agir da seguinte forma, tá? O Corinthians, se não pagar o transfer ban, o Corinthians pode ficar com o Pedro Raul, né? Se não pagar o transfer ban. Se pagar o transfer ban, o Pedro Raul não interessa, tá? Então o Corinthians estuda, inclusive, até um novo empréstimo para algum outro clube do futebol brasileiro. Então vamos lá, tá? Importante para você, torcedor corintiano, vou recapitular, tá certo? Se o Corinthians não pagar o transfer ban, porque não há ainda uma certeza que vai pagar. Dentro do Corinthians não existe essa certeza. Eles não têm a grana para pagar o transfer ban. Hoje não tem a grana para pagar o transfer ban no final do ano. Se não pagar o transfer ban, o Pedro Raul volta para o Corinthians, tá? Se pagar o transfer ban, ele não interessa. Então, o futuro do Pedro Raul no Corinthians, né, para a próxima temporada, depende do transfer ban. Pega essa, meu irmão. E bom, fiel, você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, pois é muito importante. Também clica em hypar aí no seu celular, é de graça, você não vai pagar nada por isso e vai estar ajudando bastante. E o Pedro Raul, jogador do Corinthians, que está emprestado ao Ceará, deve retornar ao Corinthians no final desta temporada. Pedro Raul está tendo uma ótima temporada lá no Ceará, está fazendo o que não fez aqui no Corinthians. Lá no Ceará ele tem 40 partidas, 15 gols e 2 assistências. São bons números, né? Ele é o jogador em contrato com o Corinthians que mais participou em gols neste Brasileirão. Isso mesmo. Ele tem 9 gols apenas no Brasileirão nesta temporada. Ultrapassando até mesmo o Yuri Alberto e também o Memphis Depay, que cada um tem 7 gols. Pedro Raul na temporada passada pelo Corinthians teve 38 partidas,
4 gols e 1 assistência. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Corinthians deve trazer Pedro Raul de volta? Sim ou não? Ou você acha que ele já teve a chance aqui no Corinthians e deve renovar o empréstimo dele, que seja com o Ceará, ou negociar ele com outro time? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Na minha opinião, eu acho que o melhor para o Corinthians é trazer Pedro Raul de volta, pois ele fez uma grande temporada lá no Ceará, aqui na Série A do Brasileirão. E o Corinthians também tem aí o Transferban. Enquanto estiver com esse Transferban, não poderá contratar outros jogadores. O Pedro Raul pode sim jogar pelo Corinthians, porque ele já é jogador do Timão. E agora eu quero saber a sua opinião, pois é muito importante. Deixa aqui nos comentários. E eu também vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.